Olá, seja muito bem-vindo a esse novo projeto da Faculdade IPGS. O podcast da Faculdade IPGS é o IPGS Conecta. E hoje o assunto é um assunto assim que precisava ter essa pessoa aqui que está do meu lado para falar sobre esse assunto. Então, meu nome é Cláudia, eu sou professora de marketing e posicionamento para nutricionistas. E hoje eu trouxe aqui uma especialista no assunto, especialista na área de cirurgia Sim, bariátrica, nutricionista, isso mesmo. Maria Paula. E antes de te dar a deixa para se apresentar, né, eu vou introduzir esse assunto, porque um dos maiores medos do paciente, da pessoa que se submete a uma cirurgia bariátrica, é o reganho de peso, Uhum. né? Então, a ideia é a gente falar sobre esse assunto, sobre a prática do profissional, justamente, principalmente no período pós-cirurgia. Maria Paula, então quero Sim. te agradecer. Obrigada pela tua presença aqui. É muito, muito importante a gente contar com especialistas. Maria Paula também é professora do curso de pós-graduação em comportamento alimentar, então uma profissional de excelência aqui é muito importante para nós. Obrigada, Maria Paula. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O IPGS é uma casa para mim, né? Estou aqui há bastante tempo, faz parte da minha história, faz parte da minha vida, tá? Da minha vida profissional, o desenvolvimento da minha vida profissional está aqui no IPGS. Bem, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é falar com o coração. Os pacientes que chegam para fazer a cirurgia bariátrica, eles chegam numa sensação da última chance da vida deles. Eles carregam com eles o excesso de peso, tem junto um excesso de dor, um excesso de frustração, uma tentativa de muitas e muitas vezes tentar perder peso. E é aquela coisa da cultura da dieta que, pô, eu vou conseguir, dessa vez eu vou conseguir e eu vou ser uma pessoa melhor. Só que essa sensação de vai e vem desse sentimento deles é repetida durante meses, semanas, meses, anos e nunca dá certo. Aí, por final, lá no finalzinho, eles veem a luz no fim do túnel da cirurgia e vão para a cirurgia. E a cirurgia ela tem uma coisa meio mágica, que é o período de lua de mel, onde fisiologicamente a coisa vai dar certo. Uhum. Tá? O metabolismo está mais acelerado, a ingestão de alimento é menor nessa fase, só que isso passa. E aí, depois de 1 ano e meio, ele se dá conta de que ele tem que ser novamente o ator principal dessa escala. E ele que eu digo paciente, ele vai ter que voltar a fazer. E não é fazer dieta, né? É ter atenção no que come. Uhum. E isso causa um sofrimento enorme, porque ele volta a ter contato com aquele sentimento de tristeza, de angústia, de dificuldade, da exclusão e da marginalidade que o ganho de peso, a obesidade traz. Então, de fato, quando a gente trabalha com cirurgia bariátrica, a gente precisa trabalhar com o coração e enxergar muito além do peso que o paciente apresenta ali na balança. É enxergar as dores que aquele peso representa. Uhum. Que ótima essa tua fala. E eu vou trazer um pouco das dores e falas que a gente escuta de pessoas que tiveram familiares que fizeram cirurgia bariátrica ou pensam em fazer, porque tem pessoas que talvez não têm nem o peso adequado e todas as características adequadas para fazer, mas Uhum. sonham em fazer a tal da cirurgia. Mas do papel do profissional em todo o processo, acho que até para quem não se imagina, eu não sei ainda em que área da nutrição eu poderia me encaixar. Que interessante essa área da cirurgia bariátrica. Como é que é essa rotina? O profissional trabalha no pré, durante a cirurgia, depois? Pá, adorei tua pergunta, achei ótima. De fato, é uma área muito ampla ainda. É uma das poucas áreas que nós estamos protegidos pela legislação. É obrigatório o laudo do nutricionista. Então, o nosso papel é fundamental na preparação do paciente. A gente tem uma lacuna muito grande na literatura de dizer ao certo quantas sessões têm que ser feitas. Uhum. Mas a gente sabe que, por exemplo, o nosso Conselho Federal pede para no mínimo 2 e não entregar esse laudo para o paciente antes disso. Então, o paciente chegou, resolveu fazer a cirurgia. Vamos avaliar para ver se de fato ele precisa fazer. Se ele não precisar, também é nossa responsabilidade tratá-lo ou guiá-lo de algum jeito. Uhum.
E a partir do momento que ele chega ali, está de frente para a gente e quer fazer a cirurgia, a decisão já está tomada e é dele. Não cabe a gente, como profissional de saúde, falar, mas não, vamos tentar mais uma vez. Se ele tiver a indicação clara, que está ligada ao IMC e às comorbidades, eu acredito que não é o nosso papel. Nosso papel seria prepará-lo da melhor maneira possível. E como é que a gente prepara? Dando luz, levando luz ao conhecimento desse paciente. Ele tem que entender o que ele está fazendo. Ele tem que entender, eu gosto muito desse exemplo que meu marido coloca, que não é como fazer uma rinoplastia, que vai fazer a cirurgia, vai tirar os curativos e está tudo certo. Não, depois que ele fizer, ele tem um comprometimento metabólico que ele vai precisar ter muita atenção. E é isso que no pré-operatório a gente precisa trazer o tempo todo. Preparar esse paciente para as realidades que ele vai ter no futuro. E não adianta a gente falar demais, porque eles estão vivendo um momento de uma fantasia muito grande. Então, por mais que a gente tente explicar, por vezes a gente só consegue arranhar a superfície. A gente tem que fazer vínculo. A partir do momento que esse paciente está vinculado com a gente, aí sim consegue, no futuro, mais à frente, trazer todas as informações que ele precisa. Então, no início é isso, a gente passa informações básicas de cuidados de saúde. Quer ver um exemplo que eu dou sempre em sala de aula? Exame bioquímico. O paciente tem que fazer um monte para poder operar, mas ele não tem consciência, ele não sabe que exames são aqueles. E aí ele vai no consultório, o colega ou o médico pega o exame, folheia, nem olha para o paciente e sai anotando. Isso é uma baita falta de respeito, porque o exame é dele, tá falando do sangue dele, que corre dentro do corpo dele. Daí a gente já conversa. Você viu o exame antes? Você leu? O que te chamou a atenção? Quais são os parâmetros aqui que você quer conversar? Aí, sei lá, ele vai ver um colesterol alterado, é uma ótima deixa para a gente conversar. Olha, esse colesterol pode vir de uma alimentação de ultraprocessados. Quem sabe reduzir um pouco agora. Você vai poder comer tudo depois da cirurgia, talvez uma quantidade menor. E começar a tirar o véu, sabe? Dos mitos de nunca mais vou comer, vai ser proibido. Tirar os véus da cultura da dieta. Entendi. Na preparação desse paciente. Sim, então acaba que a educação nutricional ela vai existir Sempre. em todo momento. Esse primeiro, por isso que eu te perguntei, esse primeiro momento, porque ainda tem a mentalidade do profissional que não acredita que essa seja a melhor forma, né? Não, precisamos tratar de outras formas, né? Que são contra justamente a cirurgia. Então, para entender que é uma área que sim é importante, o profissional, nesse momento, ele, como você muito bem trouxe, né? Não é o momento de fazer o paciente desistir. Exatamente. Né? Ele já passa por um preparo, ele já está consciente, é o que se espera, né? Eu acredito que... Por isso que o trabalho multi é tão rico. Porque eu só consigo fazer essa coisa ampla porque eu tenho uma equipe de psicólogos do meu lado e que no final do dia a gente senta e discute. E aí, como é que tá fulano? Tá pronto de verdade? A gente pode dar andamento? E que pontos que a gente precisa trabalhar? E é um trabalho multi com cirurgião, assim, eu recebo ligação da cirurgiã que eu trabalho sempre. Falei, Paula, olha, eu percebi uma fala assim, você percebeu também? Quem sabe a gente não trabalha mais com isso? Tem uma frase, uma máxima que eu ouvi de uma médica que trabalhava comigo, que era assim, todo paciente, dentro dos parâmetros, pode operar, mas cada um tem seu tempo. Então, às vezes, ele precisa mesmo de um tempo de maturação ali, junto da equipe, para que ele compreenda e ele vá empoderado, uma palavra super da moda, mas é real, ele vai empoderado para a cirurgia. Perfeito. E isso que você falou do multiprofissional, né? Para quem está começando a atuar, acho que é importante a gente trazer também como funciona, porque na prática clínica do nutricionista, que está lá no consultório e muitas vezes não tem um contato, né? O que se espera é que ele tenha indicação de um médico de confiança, né? De outro profissional também da área da saúde para encaminhar paciente ou também de receber pacientes, mas nessa área de cirurgia bariátrica geralmente é hospitalar. Ou como funciona? Como é que é esse dia a dia? Na verdade, é bem amplo, assim, né? Tem colegas que trabalham solo no consultório, não fazem parte de uma equipe. E eu até recebo pacientes assim. E aí, como é que eu faço para poder integrar minimamente? Primeira pergunta para o paciente: quem é seu cirurgião? Quem é sua psicóloga? Eu já tenho uma carta padrão
dizendo quem sou eu, como eu trabalho e que eu estou atendendo o paciente que pretendo fazer tais e tais coisas. E peço que o paciente leve para o médico e para o psicólogo, porque assim a gente consegue minimamente uma conversa. Então, isso para quem está solo pode ser feito assim. Mas a maioria dos colegas trabalham dentro de equipes. O cirurgião, ele precisa ter uma equipe dele, porque assim a gente consegue ter uma fala mais única. E tem o pessoal que tá intra-hospital, né? As nutris, os colegas que estão lá e que por vezes já entrem em contato, assim, sei lá, o paciente vai operar num hospital que eu nunca ouvi falar. Liguei para o serviço de nutrição de lá e perguntei como é a evolução da dieta de vocês para cirurgia bariátrica. Ah, é tal, desta forma. Porque isso é mais uma coisa que dá segurança para o paciente. Fala, olha, eu conversei com a tua nutri de lá, eles vão evoluir assim. Quando você sair do hospital, a gente vai migrar para tal forma. Porque a gente tem uma coisa muito difícil, que hoje a gente não tem uma dieta unificada para cirurgia bariátrica. O último guideline que saiu, que foi 2019, 2019, ele só pede que seja uma dieta de evolução gradativa, de acordo com a tolerância do paciente e de acordo com o nutricionista e o cirurgião. Então, isso fica muito amplo, né? A gente sabe que começa com líquidos claros e assim vai evoluindo, mas é muito amplo. Então, cada um faz de um jeito. Por isso que é tão importante o nutricionista fazer parte de uma equipe e, quando não fizer, se aproximar do cirurgião para entender se ele vai deixar uma câmara gástrica um pouco maior, um pouco menor, como é que é o tamanho da sutura dele para trabalhar dessa Sim, forma. nesse sentido, a comunicação é essencial, né? Essencial. E falando, então, especificamente do que eu introduzi, né, no início ali, sobre o pós-cirúrgico, esse medo do paciente no reganho de peso. O que seria o mundo ideal, se eu posso dizer assim, e se ele existe, o que se espera, o que seria esse mundo ideal que está no guideline ou que está em alguma diretriz, o que seria o mundo ideal no pós-cirúrgico do paciente que se submeteu a essa cirurgia? Eu vou te dizer que esse mundo ideal ele não é nem tão colorido assim, nem não tem unicórnio, não é nada disso. O mundo ideal é que esse paciente tenha contato com alguém da equipe. Não necessariamente precisa ser com o nutricionista ou com o psicólogo, com o médico, que ele faça vínculo com alguém. Porque o risco desse peso voltar, dele retomar o peso, é inerente. Isso pode acontecer. Porque o corpo vai gastar menos caloria no futuro. Por quê? Para vocês entenderem, né, para entender o contexto do reganho de peso, ou recidiva de peso, isso depende muito de quem, de qual instituição que está falando, tá? Eu vou sempre usar a expressão retorno do peso. Perfeito. O retorno do peso ele acontece porque no final do primeiro ano, o paciente perdeu peso e 25% dessa perda de peso dele foi de massa magra, ou seja, caiu taxa metabólica basal. Ponto. Segunda coisa que acontece, o paciente ele passa por uma fase pós-lua de mel de teste. Ele começa a se testar. Mas será que cabe mais um pouquinho? Será que se eu comer doce eu vou ter dumping? Bem, já que eu não tenho, eu vou começar a comer mais. E as questões emocionais que ele vivenciou antes, elas podem retornar ou questões novas podem surgir. Então, quer dizer, cirurgia bariátrica não gera depressão, não gera ansiedade, não é nada disso. É alguma coisa que a pessoa já tinha, que só aflorou depois daquele momento. E um outro ponto fundamental que a gente não pode deixar de falar é o risco do uso abusivo de álcool. Como o estômago fica menor, a absorção do álcool é muito mais rápida e a sensação de prazer é muito mais rápida. E a gente sabe que o álcool é altamente calórico. Então, a gente vai lá para os pilares do retorno do peso. Não ter contato com um profissional da saúde, da equipe dele, diminuir a atividade física, começar um hábito alimentar, especialmente um hábito alimentar beliscador, e as questões emocionais aflorarem novamente. E por que eu falei que no mundo ideal seria não é tão difícil assim? É que se ele tiver contato com pelo menos alguém da equipe, uma pessoa que seja, a gente já consegue ter um olhar mais amplo e perceber esse movimento voltando. Para ter a volta do peso. Entendi. Você falou de algumas características, depois eu quero retomar também o dumping e outras questões. Sim, quantas vezes for preciso. E essa questão de tempo, em média, o que acontece? Se tem algum dado, ou da tua prática clínica, ou algum dado específico de estudo também, qual é o tempo que o paciente tem esse retorno desse peso? O que acontece na prática? Vamos lá.
dentro da ciência, a gente sabe que o paciente ele vive o período de lua de mel, que são 18 meses depois da cirurgia. Pensa que nesse momento, metabolicamente, o corpo está fazendo todo o trabalho para ele, para a perda de peso, e ele está extremamente motivado com a perda de peso. Passou esse período, já não tem tanto estímulo metabólico, e ele começa a se deparar com as questões de imagem corporal. Todo aquele espaço que era ocupado pela gordura começa a ser ocupado por pele. E a pele começa a ser uma pele sobressalente e uma pele com flacidez. Depois disso, depois desse período específico, há um gap onde os pacientes não procuram mais o serviço de saúde. E aí eles vão retornar 5 anos depois da cirurgia e a maioria deles, da ordem de 50%, já retornam com peso, reganhando peso novamente. Peso que eles tinham ou próximo? Próximo. Assim, o que a gente considera? Importante dizer, o que é considerado reganho de peso recidiva? Acima de 10% do menor peso que ele teve depois da cirurgia. Acima de 10% a gente já liga um alerta e já começa a monitorar esse paciente. Tem muita gente. Eu agora tenho atendido muito na USP, no núcleo de estudos de obesidade lá, no ANEL, e lá foram o retorno de peso que eu vi maior, assim. Os pacientes voltaram a ganhar exatamente o que tinha antes. Paciente novamente com 150 quilos, com dificuldade, mas esse tempo que eles ficaram longe da equipe foi determinante. Entendi. Então, a importância de acompanhamento profissional. Ad eterno. E multi, né? Nesse caso. Multi. É fundamental que seja multi. Nesse sentido, o que você... Bom, você colocou como agravante o tempo. Teria alguma outra questão, assim, até social, alguma outra questão que pudesse agravar esse retorno do peso? Ou até queixas, né, que o paciente traz no consultório, assim. A questão social é que ele passa a ter vida social, né? Que ele não tinha até então, por conta da marginalidade que a obesidade leva, né? Então, fica mais excluído, tem mais dificuldade para comprar roupa e, de repente, se depara com um novo mundo e a dificuldade de lidar com um alimento nesse momento. Porque é exatamente o que vocês falaram num outro episódio de podcast falando sobre a cultura da dieta. E dessa coisa da polarização, ou é 8 ou 80. Então, ou eles vão e comem tudo, porque tem uma fala muito clássica deles assim, agora eu posso comer porque ninguém presta atenção no que eu tô comendo. Porque antes eu comia, se eu comesse salada, todo mundo dizia que eu estava comendo salada porque eu queria emagrecer. Se eu comesse coxinha, todo mundo falava que eu comia porque eu era gordo. Agora, como eu tô magro, dentro do padrão, ninguém presta atenção no que eu tô comendo. E aí eu posso comer o que eu quiser. Entendi. Então tem uma mentalidade... Tem. Eles voltam essa mentalidade. Quer dizer, não é que voltam, é que não conseguem tirar, né? Isso tá muito arraigado dentro deles. Entendi. Da sociedade como um todo. Sim, né? Entendi. E essa mentalidade da dieta, para ver que é um assunto que foi falado, né, em outro momento, mas que é um link que eu quero fazer com a questão que né, você trabalha há muitos anos já nessa área. Em qual momento que você começou a entender do comportamento, então, ou foi lá desde o início que você já entendia, ou como é que foi a partir do momento que você entendeu do comportamento e viu que é um pouquinho diferente do que eu imaginava? Ai, cara, é que essa coisa do comportamento, ela é intrínseca, né? Quando a gente trabalha com comportamento alimentar, ela nasce com a gente. E quando eu fui trabalhar com eles, eu trabalhava numa equipe multi. E ouvindo os psicólogos falando, eu falei, gente, isso faz sentido. Na faculdade, já me incomodava um pouco dessa coisa só do cálculo de dietas. Eu falava, mas não pode ser assim. A pessoa, ela não come, sei lá, tremoço porque tem que fechar a quantidade de caloria aqui. Isso não tá, né? Isso já me incomodava. E aí, foi muito curioso que eu já tinha isso. E eu fui assistir uma aula do IPGS, quando era um curso ainda de final de semana, tinha um outro nome, acho que era Psicologia do Comportamento Alimentar. E fui ouvir o Rafael falar, naquela hora a ficha caiu, sabe? Eu falei, cara, é claro que é isso. Esses pacientes, eles precisam muito mais que eu entenda o que eles estão comendo do que eu fale que eles precisam comer vitamina B12, por exemplo.
sabe? E aí que eu comecei a desenvolver, e fiquei muito mais próxima do pessoal da psicologia. Aí a gente criou grupos de pós-operatório para acompanhar os pacientes. O pré-operatório ficou diferente, a gente começou a trazer familiar no pré-operatório, porque você não opera uma pessoa, você opera a casa, né? Você muda o hábito. É só pensar assim, gente, ó, alguém extraiu o siso, a casa inteira muda, porque vai ter sorvete, vai ter mingau. Imagina 15 dias de dieta líquida de uma pessoa que, na maioria das vezes, era um bonachão, que comia e que trazia comida para casa. Dá tempo, eu tenho um caso muito bom para contar Claro, disso, fica à vontade, é bem importante de caso ilustrar isso. clínico, com certeza. Eu tinha uma paciente que morava ela e 2 irmãos. Ela era filha do meio e a mãe mandou eles morarem na capital como se fosse assim, tipo, vão estudar na capital. E a mãe mandava uma grana, mas não era muita coisa. E só a minha paciente, que era filha do meio, trabalhava. E a irmã mais velha era a que ficou incumbida de fazer a comida e organizar a casa. No dia da última consulta da minha paciente, que é a dieta líquida, que eu vou explicar como faz as sopas, os sucos e tal, essa irmã super mal-humorada, me deu um monte de má resposta, e no final ela soltou, assim, ela falou assim, agora a fulana vai operar, né, acabou meu final de semana que eu podia pedir iFood e ela pagava. Aí fez todo sentido pra mim, porque esse era o único dia que essa irmã mais velha podia descansar, que ela não precisava pensar na comida e preparar a comida. Porque a minha paciente era que sustentava tudo isso. E como é que ia ser depois disso? Então, é uma estrutura familiar que ia ser mexida por conta da cirurgia e por conta da dieta líquida pós-cirúrgica. Eu Então, acredito que sim, nesse momento até da consulta, o profissional tem que ser bem firme com toda a família, né? É um sim. momento que eu acho que o paciente traz fala agora, é É, aquele momento do, exatamente. né? Então, a importância de estar todo mundo envolvido. Firme e acolhedor. Porque Perfeito. a família, quando ela tá ali para nos apoiar, e é entender, assim, é olhar no olho. Essa semana eu atendi uma mãe que foi levar o filho e eu falei para ela: olha, também sou mãe. Se tiver dúvida, fala comigo. Pode falar, vocês vão passar por um momento que não vai ser fácil. Conta comigo. Esse é meu número de celular, pode mandar o WhatsApp, pode conversar comigo, porque é tudo muito novo, né? E quem conhece do assunto somos nós. Então a gente tem que passar essa segurança pro paciente, pro familiar dizer: eu tô aqui. Conta comigo, eu tô aqui. Isso foi muito importante você ter trazido, porque é um momento de sensibilidade com todos. É, E o profissional nessa hora, muitas vezes, sabendo que o colega, como você colocou antes, o médico talvez não vai ter esse tempo de dedicar para fazer uma exatamente. educação sobre um exame, uma educação sobre o processo como um todo, ou de apenas ouvir as dores daquela família É, naquele momento. Eu acho que se colocar nessa posição e além dessa empatia do profissional, tem uma palavra que eu gosto de trazer sempre é a disposição. concordo. O profissional que escolhe ser profissional da saúde, agora como um todo, né, de uma forma geral, ele tem que estar disposto. Está disposto? É. Porque no momento que o paciente vem com uma dor, seja relacionado a, né, um encaminhamento para uma cirurgia ou não, uma consulta Uhum, trivial, ele está vindo com algum problema, alguma dor. Ele não está vindo porque está tudo bem. exatamente. Então, está disposto a ouvir? Está disposto a se colocar à disposição no momento que é fora do horário comercial? É, Está disposto exatamente. a resolver dúvidas gerais que ele vai perguntar? Posso usar orégano? Exatamente isso, é. Eu lembro que eu recebia muito disso, então eu acho que é a disposição e a empatia, eu acho que entram muito e nessa área, né, na tua área, eu acho que muito mais, né? Tá disposto. Você sabe que quando eu me formei em nutrição, meu pai queria que eu fizesse farmácia e não conheço nada de química, gente. Não dava, né? Aí fui fazer nutrição, que era uma coisa que eu achava super legal. Meu pai me olhou assim nos olhos, meu pai era muito, muito especial, culto, sabe? Adora uma conversa, um filósofo. Ele disse assim pra mim: é um sacerdócio. É um sacerdócio. Você tá mexendo com coisas muito, muito importantes para o ser humano, que é o comer. Você tá pronta para isso? Eu falei, tô, pai. Tadinho, eu não sabia nada. E aí, com o tempo, eu fui ficando, né? Mas Mas eu acho que todo mundo precisava dessa conversa, né? Antes de também acho. escolher, porque ficou uma profissão que é uma profissão tão linda, tão importante, que mexe com o íntimo do ser humano, mas que ficou, de certa forma,
banalizada pela cultura da dieta. Exatamente. Então, ter esse retorno a entender que a alimentação é algo que mexe com o nosso sentimento, mexe com a nossa família, com o nosso relacionamento, com o nosso dia a dia, e o profissional se colocar nessa posição. Então, essa tua fala me deixa, assim, muito feliz, porque acho que por isso que você está aqui também, né? E é professora desse curso, porque é esse sentimento que a gente quer dos profissionais, né? Esse sentimento de cuidado do outro, esse retomar a questões básicas da área da saúde que são Exatamente. esquecidas, né? Que ficam só como um mundo bonito, um mundo do jaleco branco, sentado num consultório lindo, Exatamente isso. sorrindo nas redes sociais. Então, eu acredito que você vivencia esse mundo por trás disso, né? No dia a dia, assim. É o mundo do acolher, é o mundo do estar presente, né? De estar ali de verdade para aquelas pessoas. Eu escolhi, né? Que bom que eu tive a oportunidade de escolher, de estar com eles, e quando eu estou de verdade. E é isso, posso pôr, sei lá, alho na sopa? Pode colocar. E eu digo para eles assim: pode mandar mensagem, não tem problema. A sua pergunta pode te parecer boba, mas ela vai fazer muita diferença lá na frente. E eu tô disponível. Pode fazer, eu falo, só não atendo ligação, porque ou eu tô dando aula ou eu tô com o pequenininho, mas manda WhatsApp, pode ser um podcast dentro do WhatsApp, que não tem problema. Mas Porque... essa comunicação do profissional é muito importante, ter esse direcionamento, né? Aquele final de consulta, direcionar o paciente. Né? A nossa comunicação vai funcionar assim, pode fazer isso, né? Porque são os acordos, né, que a gente eu faz. falo mais isso para quem tá começando, né? Porque muitas vezes isso se perde naquela ansiedade de seguir um protocolo de consulta e estar preocupado com o exame físico, anamnese e tudo mais que precisa ser feito, e esquece do básico, que é o combinado. Né? Exatamente. O combinado não sai caro. Não sai caro. Então, isso tem que falar coisas que podem ser banais, assim, mas eu acho que é importante. E voltando agora, assim, sobre essa parte do pós, tá? Do cirurgia bariátrica. Além de dumping, o que é dumping? Além de dumping, o que acontece depois? Normalmente, assim, questões bem fisiológicas, né? E relacionadas com o pós-cirúrgico. Tá, vamos lá. O que é o dumping, né? Os pacientes ficam super, super ansiosos quanto a isso. O dumping, que na maioria das cirurgias, todas elas, a gente tem uma restrição. Diminui o tamanho do estômago. E no bypass, que é o padrão ouro exercido no Brasil hoje, a gente tem também a diminuição do intestino. Então, o alimento não passa mais pelo duodeno, ele vai direto para o jejum. E no final, eles têm um Y, que chama o Y de Hooks, onde tem a ligação. O dumping é um esvaziamento rápido dessa câmara gástrica, levando esse alimento mal digerido para o intestino. O intestino super inteligente começa a ver que o ambiente está muito carregado, muito osmolar. Ele puxa a água de todas as áreas do corpo para dentro daquele intestino, fazendo com que essa alça intestinal fique mais cheia. Com isso, aumente o processo de motilidade e pode acontecer de haver uma diarreia, por exemplo, uma urgência evacuatória levando a uma diarreia. Basicamente, esse é o dumping. A gente tem dois tipos, tem o dumping tardio e o dumping precoce. Todos eles com sintomas muito parecidos, porque toda essa alteração, ela tem uma alteração também vasomotora. Então, dá uma sensação de sono, de cansaço, de desmaio, de fraqueza, muito pelo esse sequestro da água do interstício que diminui a pressão. Então, o paciente, de fato, pode, se for uma quantidade muito grande que ele comer, ele pode chegar a desmaiar. E o que dispara o dumping? Carboidratos simples, açúcares e gordura. Porque são muito grandes e muito concentrados, que é difícil para o intestino digerir aquilo num primeiro momento. Sim, que normalmente já é em grandes quantidades, já ocasiona, então... Exatamente. A gente que nunca operou vai sentir se comer, sei lá, uma quantidade muito grande de creme de avelã de uma vez só. Só que eles sentem com pequenas quantidades. Isso pode ser nas duas técnicas,
Na verdade, é descrito no bypass e no sleeve, que seria a gastrectomia, o paciente sente menos, que aí já é classificado mais como uma hipoglicemia de rebote. Tá? Ele come um pouquinho de doce, só que o corpo ainda está muito desregulado por conta da cirurgia, faz uma produção muito grande de insulina e aí dispara, essa glicemia cai logo em seguida. Então, isso pode acontecer em qualquer momento da cirurgia. O paciente pode nunca ter tido e de repente ter. A gente tem um cuidado em especial logo ali nos primeiros 60 dias para evitar açúcares simples e excesso de gordura para que ainda está numa fase muito de adaptação para que ele não tenha nada. Tirando isso, a gente vai introduzindo aos poucos para o paciente para ver como é que ele vai ficar, como é que ele vai reagir, mas pode ter a todo momento. Mas para quem atende, eu peço uma especial atenção, paciente com queixa de dumping recorrente, pesquise. Tente entender o que está acontecendo. Porque tem pacientes que usam o dumping, por exemplo, como indutor do sono. Como faz aquela hipoglicemia, dá uma letargia. Tem paciente que come um chocolate, deixa assim na mesinha de cabeceira e aproveita para dormir. Então, ele está usando o alimento de uma maneira não muito amigável. E a gente precisa investigar. Sim, perfeito. Bom, teriam outras inúmeras coisas para falar sobre esse assunto, né, Maria Paula? Sim. Aqui até curiosidades e questões, né, mais aprofundadas, mas eu vou deixar para quem quiser conhecer mais do teu trabalho também, não só no pós-graduação, mas também nas tuas redes sociais. Fica muito à vontade para divulgar teu trabalho, qual é teu arroba aí para todo mundo poder acompanhar também. Tá bom, vamos lá. Gente, o meu arroba é @nutricionistamileipe. Lá é o meu Instagram, onde eu falo de cirurgia bariátrica para os pacientes, para os alunos. Fiquem à vontade, deixar direct, enfim. Quem quiser conversar comigo, tô por lá. E eu vou fazer o convite para as pessoas também, profissionais da saúde, conhecerem o teu trabalho no nosso pós-graduação. Sim, também. claro. Tem curso aqui também na plataforma do IPGS sobre cirurgia bariátrica que eu gravei. Então, tem bastante material. Exatamente. Então, quem quer se aprofundar mais no assunto de cirurgia bariátrica, tem curso rápido, que é o curso, né, gravado. E também o pós-graduação em comportamento alimentar nas suas diversas modalidades. A gente tem uma diversidade de cursos, né? Sim. Então, para o pessoal aproveitar e acessar ipgs.com.br, ver as ofertas de cursos. E eu vou dar uma olhada depois no teu curso lá de novo. Eu não tinha associado assim essa figura agora. Veja. Perfeito. Pessoal, quem está acompanhando esse podcast pelo YouTube, aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, dá like no vídeo. Também sugira assuntos que a gente possa trazer aqui, assuntos diversos, a gente vai analisar com carinho e com certeza vai trazer também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aprendi muita coisa, Obrigada. né? Com certeza me atualizei na área, então foi uma atualização aqui. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Fiquei muito feliz de conversar contigo, assim. É bom conversar com profissionais que trazem essa segurança no falar, assim. Eu acho que os pacientes precisam disso, de mais profissionais assim. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou lisonjeada com seus elogios. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui, né? Tá em Porto Alegre, tá no IPGS, que é a minha casa. Eu tô literalmente em casa aqui. Estamos, então. Então tá, pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado e até a próxima.